Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Feliz sábado para todos, para todas. Esta é a manhã, sábado especial, o dia da Santa Ceia do Senhor, né? Onde nós teremos as cerimônias do lava-pés e também do suco de uva, do vinho, representando o sangue de Cristo, e o pão, que também representa Cristo, que é o nosso mantenedor, nosso salvador, nosso reconciliador com Deus, com o Pai, a nossa salvação. Mas aí tem uma pergunta: Deus já fez tanta coisa por nós, e se nós esquecêssemos? Será que às vezes muda, né? Muita coisa na nossa vida quando a gente se esquece daquilo que Deus já fez. Deus pediu a Josué que construísse um monumento com 12 pedras, para que as gerações nunca se esquecessem do milagre no Jordão. E nós? Será que nós temos vários monumentos da graça? Será que a gente... Eu creio que hoje em dia não é nada assim visível, mas quando a gente para, principalmente nos momentos mais difíceis, o que ajudou o povo e o que ajudou principalmente a Josué? Creio que Deus abriria o Jordão e desse a vitória. Josué passou por muitas coisas desde criança. Ele saiu criança ali do Egito, e ele veio, e aí ele se lembra: Deus abriu o Mar Vermelho. E aquilo então
fez ele crer que Deus também abriria o Jordão. Então, no momento das dificuldades, o que Deus nos convida a fazer? A lembrarmos do que Ele já fez. E se Ele já fez, Ele não vai nos deixar sozinhos novamente. Amém? Agora, nesse momento, vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino Graça, para darmos início à escola sabatina. relembrar, sei que não dá para a gente contar, mas agora nesse momento, nas nossas mentes, nós lembramos tudo aquilo que o Senhor fez por nós individualmente, por nós como família e por nós também como igreja, e nós queremos te agradecer.
Queremos te louvar nesse momento, porque o Senhor erigiu em nossos corações, na nossa mente, altares para que nós lembrássemos de que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus de infinita graça e de que o Senhor deseja que cada um de nós não só lembramos, mas também não nos esqueçamos do que o Senhor já fez, porque ainda há caminhada para frente e nós não sabemos o que nos espera. Mas nos ajude para que não nos esqueçamos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor já esteve conosco e de que o Senhor continua sendo fiel e de que o Senhor também continuará conosco. Nós te pedimos nesse momento que a tua presença, que o teu Espírito Santo seja sentido neste lugar e que nós consigamos, Senhor, ter as nossas mentes voltadas a Ti, aquilo que o Senhor já nos ofertou, que foi por amor o Teu Filho amado Jesus Cristo. E que estejamos, Senhor, prontos para receber mais uma vez a graça que vem de Ti. Perdoe os nossos pecados, cubra-nos, ó Deus, com o manto do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. E quando o Senhor olhar para cada um de nós, o Senhor consiga ver que nós estamos puros diante de Ti, para que possamos também, Senhor, participarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Esteja conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos assistir o informativo mundial das missões, que também são lembranças, do que já foi feito e também daquilo que nós também podemos contribuir para que a palavra do Senhor continue sendo feita. Amém? Informativo Mundial das Missões. Um estranho em um barco. A chegada do barco à igreja que navega já transformou vidas em várias comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Em uma dessas vilas mora Jamile, que um dia recebeu a visita inesperada do casal pastoral Cassi e Brenda. Os pais de Jamile estavam ausentes e ela ficou apreensiva com a presença do casal desconhecido. Com perguntas simples e simpatia, Cassi e Brenda foram conquistando a confiança de Jamile. Logo ela se abriu sobre os conflitos com seus pais, que, embora divorciados, ainda viviam na mesma casa. A conversa a emocionou e o pastor lhe falou sobre a esperança em Cristo Jesus. Então ele convidou Jamile para participar das reuniões evangelísticas no barco, e ela aceitou. Jamile amou as mensagens, passou a orar por seus pais, e logo sua mãe começou a acompanhá-la nas reuniões. Ao final do evangelismo, várias pessoas foram batizadas, entre elas Jamile, que descreveu o dia como o melhor da sua vida. Na sequência, o pastor Cassi passou a treinar os novos membros para conduzir a nova congregação no local. Enquanto isso, uma equipe da sede da Igreja Adventista no Amazonas construiu um templo na comunidade. A mãe de Jamile parou de frequentar a igreja, mas seu pai, antes relutante, visitou a congregação pela primeira vez recentemente. Jamile continua orando por seus pais e vê a visita do seu pai à igreja como uma clara resposta de Deus. Hoje ela se prepara para ser voluntária do projeto Um Ano em Missão e deseja levar a mensagem de esperança a outras pessoas. Ela agradece a oferta missionária de 2016, que tornou possível o ministério A Igreja que Navega. E neste trimestre, as nossas ofertas da Escola Sabatina irão ajudar mais uma vez projetos da América do Sul, 2 deles no Chile e 1 no Brasil. Sejamos liberais. Amém. Eu
Eu creio que muitos irmãos ali, né, do Amazonas, também estão muito felizes, não só por ver, mas também por estarem recebendo, né, ali a graça de ouvirem a mensagem também naquele lugar. Nesse momento nós vamos ter uma mensagem especial pela Luana, amém? Que está aqui conosco, ela veio compartilhar a mensagem do Senhor. Seu amor
Amém. Deus abençoe. Eu estava lembrando ali agora, aqui, que na realidade a palavra de Deus foi deixada também como um memorial, para que a gente conhecesse as histórias do passado. Assim como Deus mandou os israelitas ali erguerem um memorial para que eles contassem aos filhos. E o que nós, como pais, tios, professores, estamos fazendo, que a criança às vezes que chama a atenção, fala: mãe, mas por que isso aqui? Vó, por que você tem isso aqui em casa? E aí então você vai ter a oportunidade de contar dos milagres, do que Deus já fez e do que Ele ainda continua fazendo. Amém? Nesse momento então, nós vamos nos separar em salas, para as nossas atividades. E, irmãos, hoje nós vamos precisar terminar a escola sabatina às 10 horas, tá? Nós temos bastante atividades hoje, nós temos a Santa Ceia, temos a apresentação de 2 bebês. Então hoje nós vamos terminar. Então quando for 5 para as 10, os professores encerram com a sala, tá bom? E aí às 10 horas nós acabamos a escola sabatina. Amém? E aqueles irmãos, nós temos ali um memorial também, que é o lava-pés. Então, se algum dos irmãos ainda não participou, faça isso. Não saiam todos, não façam tumulto. Vai ali, você. Se são irmãs solteiras, irmãos solteiros, procure um outro irmão para fazer junto. Esse é um grande momento de você também se consertar com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu cônjuge. Aconteceu alguma coisa, esse é o momento para que estejamos prontos para participar do corpo de Cristo. Amém? Então, gente, só estamos nós aqui, né? Só nós, o passo aí. Estava lá fora. Estava lá fora. Estava no lava-pés, esqueceu de entrar, né? Mas tudo bem, já começou a escola sabatina. A gente só vai fazer aqui. Nós não estamos aqui com os cartões, não sei por que não trouxeram, né? A coordenação da escola sabatina talvez chegue daqui a pouco, a gente não está sabendo. Ninguém nos informou nada, então. É ela que era isso? Não sei, é ela. Benedita, não tem o cartão hoje da escola sabatina? As fichas? Então, lição número 3, né, sobre memoriais, né, da graça, tá? Memoriais da graça. Então, o que é esses memoriais? É a passagem do povo israelita, do povo de Israel pelo Jordão, né? E que remete ao que? Ao batismo do povo de Israel pelo Rio Jordão. Aí Deus manda que cada representante de cada tribo de Israel pegue uma pedra, né? Então Deus fez o rio parar de correr, né? E aí assim que os sacerdotes encostaram ali no rio, colocaram os pés no rio Jordão, o Rio Jordão estava cheio, tá? Assim que eles encostaram os pés no Rio Jordão, carregando a arca da aliança, o rio parou de correr naquele lugar. Aí secou todo o rio, secou para baixo, ele parou ali, fez uma muralha, assim, parou. Aí o povo todo de Israel atravessou o Rio Jordão, atravessou o Rio Jordão em seco, assim como aconteceu no mar. Lembra que o mar se abriu e o povo passou? Aconteceu o mesmo milagre 40 anos depois, ali na passagem do povo para o povo de Israel para a terra prometida, né, atravessando o Rio Jordão. E aí Deus mandou que um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, um príncipe de cada tribo pegasse uma pedra e colocasse ali na beira do rio, de outra mar, na margem que vocês passaram, colocasse uma pedra, né? Cada um colocou uma pedra uma em cima da outra e fizeram um memorial, né? Um memorial, um monumento
um monumento para que quando no futuro as crianças perguntassem, quando no futuro o povo de Israel perguntasse que monumento é esse, né? Aí eles lembrariam, era um monumento que Deus havia libertado e tirado o povo de Israel do deserto. O Fábio chegou, né? E agora tirasse o povo tirou do deserto, tirou lá do Egito, né? E agora trouxe eles para a terra prometida, né? Então aquele memorial, aquele monumento é para que o povo no futuro lembrasse que Deus havia libertado eles da escravidão do deserto e também da escravidão do Egito, né? Lembra que da escravidão do Egito foi a travessia do Mar Vermelho, e agora da escravidão do deserto, né? 40 anos de deserto, né? Agora aquele memorial para que eles soubessem que agora eles teriam que uma nação, teriam uma família, teriam uma terra que eles chamariam de sua terra, né? A terra prometida. E que cada um deles ganharia uma casa, né? Que já estava ali construída com os povos ali, e também teriam seus pedacinhos de lobos para plantarem, né? Para viverem naquelas cidades que eram cananitas ainda. Mas logo depois deles atravessarem o Rio Jordão, eles ainda teriam que permanecer com Deus, porque agora eles enfrentariam os exércitos dos cananeus que moravam naquelas cidades, né? Então eles tinham que permanecer com Deus. Deus não poderia sair da memória e da mente deles, para que eles lembrassem que Deus estava com eles e que Deus queria conquistar aquelas cidades para eles. Não era a força de batalha deles, não era a força de soldado deles. Eles tinham que batalhar, os soldados, né? Mas quem derrubaria aqueles povos, quem derrubaria aquelas cidades, quem destruiria as cidades para que eles nelas morassem, seria quem? Deus, né? Era Deus que batalhava por eles, era Deus que derrubava os inimigos por eles, desde que eles permanecessem em união, em amizade com Deus. Entendeu? A mesma coisa assim nos dias de hoje, né? Nós vamos vencer todos os problemas, todos os desafios que se nos apresentarem, se nós permanecermos com Deus, né? É isso que nos lembra também a Santa Ceia, a cerimônia do lava-pés, a cerimônia do vinho, né? Que é o suco de uva, e do pão sem fermento, né? Pão sem fermento, que representa quem? Jesus em nós, Deus em nós, Deus permanecendo em nós, e também nos representa o que Ele nos livrou do pecado, nos livrou dos cananeus, nos livrou das guerras do dia a dia, né? Quem são os cananeus? São os problemas, são os desafios que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, que enfrentamos e que ainda vamos enfrentar no nosso dia a dia. São batalhas, desafios que nós temos que enfrentar como o povo de Israel enfrentou nos tempos bíblicos. Entendeu? Então, a cerimônia do pão, do suco de uva e do vinho nos rememora, nos memoriza o Cristo, nos garante o que é a vitória diante do pecado também, nossos pecados pessoais, né? Nossos defeitos, nossos erros, né? Aquilo que nós pensamos de errado, aquilo que nós fazemos de errado. Então a Santa Ceia nos memoriza que Cristo morreu por nós, a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, e que Cristo viveu a vida santa que nós deveríamos viver e não conseguimos. Lembra que Paulo falou, né? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Por quê? Porque eu sou pecador, nós somos pecadores e temos o DNA do pecado, né? O DNA que nós recebemos do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, desde o princípio. Então nós somos reticentes, né? No pecado. E é por isso que todo dia nós temos que nos batizar em Cristo Jesus. Quando está dentro do chuveiro lá, feliz sábado, né? Quando estamos debaixo do chuveiro, tem que lembrar essa água que seja o batismo, Senhor, de hoje, né? Que purifica mais um dia, né? Então lembra do batismo, quando você estiver tomando um banho, você lembra que ela me purifica também. Ó Espírito Santo, o Senhor que a água, né? Que desce do céu, me purifica dos meus pecados. Perdão, Senhor. Todo dia temos que nos batizar, todo dia nós temos que pedir perdão para Deus.
todo dia. Na verdade, e quando a gente abre os olhos pela manhã também, agradecer, porque nós abrimos os olhos e estamos respirando, e é mais um dia com vida, né? Mais uma oportunidade, mais uma possibilidade que Deus está dando para nós, né? Para nós nos arrependermos, para nós vivermos uma vida ao lado dele, com ele, né? Que nós coloquemos na nossa mente, no trono da nossa mente, Deus, né? Tiremos do trono da nossa mente o nosso eu, meu ego, né? Eu sou o Rivaldo, eu não sei o que, eu não sei o que. Tira o Rivaldo de lá, para falar bem na minha mente, Jesus, né? Deus, no trono da nossa mente. E não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Então, assim que preciso fazer. E naquele texto diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Troca a palavra mundo do seu nome. Né? Deus amou Antônia de tal maneira. Deus amou Maria de tal maneira. Deus amou Fábio de tal maneira. Deus amou Rivaldo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que se ouça o Rivaldo, para que se Fábio, para que se Maria, para que se Antônia nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Não podemos esquecer isso. Ele nos ama de verdade, né? E o amor dele foi capaz de dar a sua própria vida, a vida de Deus. Quando Cristo perece na cruz, lá era a morte eterna, a morte. Ele deu a vida para nós. Sabe quem foi ressuscitar Cristo lá? Com a ordem de Deus? Com o poder de Deus? O anjo Gabriel chegou lá com o poder de Deus e assim, Jesus ressuscita porque o teu pai te chama. Aí imediatamente Deus ressuscitou. Entendeu? Jesus ressuscitou. Entendeu? Teu pai te chama, ressuscita. Então ali nos garantiu, Deus aceitou o sacrifício expiatório do Filho de Cristo para salvar toda a humanidade, para salvar você, a mim, para salvar desde Abel, desde Adão e Eva, até o último homem, até a última mulher que vai nascer na terra, vai vir a terra. Não é maravilhoso isso? É isso que é o plano da redenção, né? Esse que é o plano do amor de Deus para salvar os seus filhos. Não é um Deus maravilhoso, até pior, né? É isso que é o amor de Deus. É um amor incompreensível, incomparável, incondicional. Deus nos ama. E se nós pecamos, nós temos um advogado no céu, Cristo Jesus. Se nós recorremos a esse advogado, né? Nosso Senhor perdoa-me, Senhor me ajuda, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí a misericórdia vai desejar a justiça. Quem que é misericórdia? Jesus. E quem que é a justiça? Deus Pai, né? Nós vamos pesar. Perdoa Maria, tá bom. Perdoa Antônio, tá bom. Perdoa o Fábio, perdoa Rivaldo, perdoa o ser humano, pediu perdão. Entendeu? Então Deus, Ele está aí, sempre estará de braços abertos para todos. Até o dia que eu chegar a falar assim, só se ele um dia lá, o cálice da misericórdia dele transborde, né? Chega, está feito, não aguento mais, chega, né? Por causa dos pecados, né? Deus não suporta pecado. Você lembra que quando Deus ia fazer qualquer milagre em favor do povo de Israel, o que ele falava para o povo? Se santificar, se preparar, né? O que era? Tomar banho, né? Tomar um banho purificador, lavavam as roupas, branquinha, limpinha, bonitinha, lavava o pé, lavava a unha, né? Lavava a sandália, né? E se santificava, ficava em jejum, né? E se santificava de joelho, pedia perdão, pedia purificação, para que Deus realizasse o milagre. Até, antes de atravessarem o Rio Jordão, Deus falou para que Josué comunicasse o povo e se santificasse.
e se purificasse, porque ele realizaria o milagre da travessia do Rio Jordão, né? Então, também lá quando eles rodearam Jericó, é a mesma coisa. Ele pediu para que o povo, né, tomasse um banho, lavasse suas roupas, se purificasse, caísse de joelhos, jejuasse, porque naquele dia as muralhas de Jericó iriam o quê? Ruir, iria cair. E caiu ou não caiu? Caiu. Ruiu ou não ruiu? Ruiu. E o povo de Israel venceu ou não venceu? Venceu. Entendeu? Milagres de Deus, maravilhas de Deus. Mas antes que Deus realize um milagre nessa vida, nós precisamos de quê? Nos purificar, nos santificar. Eu quero que Deus age na minha vida, mas você está fazendo a sua parte? Você está se purificando? Você está caindo de joelhos? Você está pedindo a Deus? Você está agradecendo a Deus? Então Deus vai fazer milagre na sua vida, desde que você esteja preparado, esteja pronto, preparado para o milagre acontecer, né? Porque Deus é santo. Esse é o preparamento para esse milagre. Não, pode aí, então o preparamento é esse, né? Deus vai livrar seu povo, Deus vai salvar seu povo, desde que seu povo se santifica, se purifica, né? Deus não vai levar um sujo para o céu. E uma pessoa que está mesclada, misturada com o pecado, entendeu? A pessoa que está suja do pecado, que está podre do pecado, não vai para o céu. Já pensou assim para o céu lá bêbado, usou droga, mentiroso, continua mentindo, sendo salafrário, né? Sendo, vamos dizer assim, uma pessoa que maltrata a mulher, por exemplo, né? Será que Deus vai ser um homem que maltrata a mulher? Vai. Maltrata animal, dá chute no cachorro, quer matar um gato, entendeu? O cara é cruel, que trata as pessoas com crueldade, falta de educação. Será que Deus vai levar uma educada para o céu? Vai. Então o cristão ele tem que ser gentil, saber falar muito obrigado, com licença, por favor, com gentileza, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora, né? Sabe submeter e respeitar outras pessoas. Será que Deus vai levar para o céu um cara que fica xingando no trânsito? Que xinga o motoqueiro, que xinga o motorista, que dá uma cruzada lá? Será? Porque assim, no caso, lá na casa lá tem senhor também. Sim. Cara, assim, eu não vou chamar o nome de senhora, saber que eles falam, eles podem falar assim. Vai falar, mas o senhor só está no céu, deixa ele falar isso. Eu fico calado, então, né? Mas você continua a ser respeitoso, né? Continua respeitoso. A gente tem que respeitar as pessoas, né? Considerar as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, né? Maiores do que eu. O apóstolo Paulo falava assim, né? Todas as pessoas são maiores do que eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior, né? Então ele tratava as pessoas com gentileza, né? Então nós temos que aprender a sermos gentis. Eu estava na casa que eu fui à noite, uma família, era policial, a mulher era não sei o que lá, era 6 pessoas na casa. Eu saía lá do Sobiatriz às 6 horas para chegar aqui até 7, né? Minha pé para fazer, né? Café da manhã, meu médico aí, o homem era marido da mulher, assim, acho que tinha uns
cunhado, sim. Cunhado. Falei pra ele, a mulher dele falou bem feio, pra você deixar de ser besta, você tá vendo tudo, né? Então, é por isso. Agora nós temos que ser respeitosos e gentis, mas não bobos. Não é bobo. Tá? Jesus falou que nós temos que ser simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente. Entendeu? Ou seja, peraí, né? Tem coisas que você faz, que você fala e você conversa, mas tem coisas que você não vai submeter a uma pessoa que queira se aproveitar de você, né? Então, tem que ser o quê? Sábio, né? Você falou, né? Sabedoria tem quem busca ela, né? Você quer sabedoria? Você quer sabedoria? Então busca. O que é buscar a sabedoria? Ler, estudar, se preparar, orar, né? Como eu falei, jejuar, né? Jejum é muito importante, não somente para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde espiritual, entendeu? Para que nós estejamos preparados para qualquer tipo de situação. De repente cai uma pessoa epilética do seu lado. O que você vai fazer? Tem que ter um preparo para tratar a pessoa epilética. De repente uma pessoa endemoniada aparece e querendo matar, bater em todo mundo. Você tem que estar preparado para essa situação, né? De repente você tem uma pessoa brava, xingando, falando os mais horríveis palavrões que existem, né? Você também tem que estar preparado para essa situação, entendeu? Então é por isso que é importante nós estarmos em oração, entender que nós somos na presença de Deus, vivemos na presença de Deus, Deus está nos observando, entendemos que somos embaixadores de Cristo aqui na terra. As pessoas vão olhar para nós e vão falar que aquele lá é um cristão. Vamos ver como ele vai agir nessa situação. Como ele vai reagir diante de várias situações que se nos apresentam no dia a dia, né? É um embaixador de Cristo, a embaixatriz de Cristo. Como é que vai ser? Né? Então nós temos que entender que nós estamos vivendo um período solene, solenidade. Nós estamos vivendo na presença de Deus. O que é viver na presença de Deus? É ter o Espírito Santo em nosso coração. Vivemos em Espírito. Por isso que é importante todo dia pela manhã buscarmos o Espírito Santo. E o Senhor me dá a porção do prato do Santo Espírito, assim como deste para Elias, assim como deste para Eliseu, assim como deste para Jesus, para os apóstolos, os nossos fundadores da igreja, né, os pais fundadores da igreja, né, dá-nos o Santo Espírito, para que diante das circunstâncias do dia a dia nós saibamos lidar com cada situação, né? Cada situação, porque você não sabe quem está por trás, né? Da pessoa pode ser porque o diabo, o demônio, né? Então você tem que saber lidar. Aí às vezes quando a gente não está preparado, o que acontece? Às vezes só faz besteira, né? Besteira atrás da outra, né, Maria? Faz uma bobagem atrás de quando você não está preparado, né, mano? Só faz tudo errado, aí você depois bota a mão na consciência e fala Senhor, daquela maneira, a sua santa palavra, né? Porque você estava despreparado, não estava em comunhão com Deus através desse santo livro. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Se você não sabe ler, você escuta, né? Você pega lá e vai ouvindo a palavra de Deus no rádio, no celular, né? Ou ouça as músicas. Você fica escutando que tipo de música na rádio? Música de rock and roll, de lambada, de sertaneja, que música que você escuta? Você escuta hinos, os hinos de Deus, fala do amor de Deus, fala do céu. Agora se você fica escutando sertanejo, fica escutando só música do mundo, o que vai acontecer? Você vai estar despreparado, vai estar despreparado, né? Mas quando você ouve hinos, né? Você ouve aqueles hinos suaves, né? Maravilhosos, faz amor do tempo. Bom dia, pastora, feliz sábado. Quando você ouve as pregações da palavra de Deus, aquilo entra dentro de você
Ele vai transformando você. Então a transformação e a santificação é uma coisa do dia a dia, né? O que você ouve, o que você escuta, né? O que você assiste na TV, né? Você assiste filme de violência, de tiro, matando todo mundo, aí você fica violento, amém? Né? Que programa que você assiste? Se é que você assiste esse programa, né? Se você assistir novela que só fala de adultério, de mentiras, né? De fulano matou ciclano matou beltrano e tal, o que vai acontecer? Essas coisas. Aí quando você for falar, você vai falar sobre o quê? Fala sobre essas coisas. Agora, se você escuta e você assiste uma programação que fala de coisas bonitas, né? Assiste vídeo de saúde, assiste lá estudo bíblico, né? Lição da escola sabatina, ou você assiste programa que fala sobre o dia a dia, de maneira saudável, boas notícias. Conectado 7, a Novo Tempo, né? A TV Novo Tempo é canal 59. É programação inteira, programação de dias, é um programa muito mais sobre de saúde. Vida de saúde, você ensina coisas boas sobre o corpo, né? Ela ensina a fazer exercício todo dia, lá tem 3 dias por semana, tem exercício, né? Tem uns professores lá fazendo exercício para você melhorar o seu corpo. Tem receitas culinárias, né? Você fazer comida saudáveis, aconselhamento, entrevista com pessoas que vão lá falar sobre psicologia, sobre psiquiatria, né? Sobre como tratar os filhos. São programas bons, você pode colocar seu 24 horas ali, você vai aprender coisa boa, né? Não vai ter censura reprovável. Então você está alimentando o seu corpo, alimentando a sua mente com coisas que vão santificar o seu corpo. Aí você abre a palavra de Deus. O que Deus vai te ensinar lá? Só coisas do céu, coisas celestiais. Isso vai purificando você. E aí você vai se tornar uma pessoa purificada, santificada, e vai rememorar, vai lembrar de Deus, das coisas que Deus já fez por nós. Então a Santa Ceia é para isso, para nos relembrar, rememorar o que Cristo fez, faz e continuar fazendo. Ele é a nossa comida, o nosso pão, ele é a nossa bebida, o nosso vinho, né? O nosso vinho, né? Lavar os pés, por quê? Quando eu lavo os pés do meu amigo, da minha amiga, talvez eu possa ter uma rixa com ele, uma briga, uma querelinha, uma questãozinha que aconteceu lá, né? Aí você convida ele para lavar os pés e pede perdão, fala, ele sabia, né? Eu estava assim, de ultrapassado, me perdoa, né? Lava os pés dele, ele vai lavar seus pés, ele vai compreender, e aí uma reconciliação, né? Perdão. E Deus tem reconciliação, perdão com o próximo, amar o nosso próximo. E é assim o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? O João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele tinha um discípulo dele chamado Policarpo. Aí João sempre falava, amai os outros, amai os irmãos, amem os outros. Aí Policarpo chegou para ele para junto e falou, João, mestre, eu já estou cansado depois que você fala, né? Eu estou cansado dessa pregação. Aí João olhou para ele e falou assim, Policarpo, se você cumprir só esse mandamento, de amar os seus próximos, de amar o seu irmão mesmo, você vai cumprir todos os mandamentos. Amar os seus olhos, como eu falei, ser gentil, tratá-los bem, assim como você gostaria que as pessoas te tratassem, né? Você trata o outro também. Você quer ser considerado, então considera o outro. Se você quer ser elogiado, então elogia o outro, né? Você já foi para a sua classe, Luiz? Está acontecendo sua classe, a escolinha sabatina lá. Né? Volta lá com a sua classezinha. Então é isso. Atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da lição.
cada uma memorial, e também aquela pedra representa o quê? Deus cuida de você, Deus cuida de mim, sempre cuidou do povo do passado, Ele cuidará de nós nos dias de agora. Certo? Então vamos participar da Santa Ceia daqui a nós vamos mais Esses fatos aconteciam. A igreja do lado de cima, a igreja dos índios, esse negócio aqui, esse decreto legal, eu acho que esse ódio, no dia a dia, e ela vai ser concretizada quando chegar o tempo certo, nós saímos para testemunhar. Então, prepara, nós estamos na chuva temporal. Aí a chuva chegou, depois aquele banho do Espírito Santo em nós, para dar aquela coragem que tinha os discípulos, né? Para chegar e pregar, até chover, pregar para o governador, pregar para todo mundo, né? Essa é a mudança que você falou. Mas esse preparo tem que ser o quê? Dia a dia, isso tem que ir. Eu quero saber se qual testemunho meu e esse que vai acontecer, vai descobrir essa palavra, se vai ser um decreto dominical ou na tribulação, que o inimigo vai se manifestar vindo como se fosse Jesus. Depois que isso acontecer, né? Se é definir um decreto, ele primeiro vai aparecer porque ele quer mostrar que ele é igual a Jesus, que ele é capaz de fazer a obra de Jesus também para todo mundo acreditar, né? Aí ele vai se apresentar para os líderes do mundo, como se for a Jesus, né? E falar que o anticristo. Ele vai se apresentar, todo mundo vai ver, vai saber quem é Satanás, a não ser que você saiba a Bíblia, né? Para cair na conversa dele. Mas nós já sabemos que ele vai se apresentar, como se for a Jesus. Mas isso aqui depois, um monte de coisa vai acontecer ainda. Bom, nós estamos esperando agora a besta aparecer, né? Se manifestar um decreto dominical, umas leis e tal. Enquanto isso, nós temos que nos preparar dia a dia, estarmos preparados, andando com isso dia a dia. Vai estar usada a chuva serôdia, né? Para receber a chuva serôdia. Essa é a preparação diária, né? Estudo da palavra, oração, testemunho, certo? Entendeu? Bom, foi essa a lição de hoje. Que você tenha uma boa semana. Professor, pode fazer uma oração para nós? Atenção, senhores professores. Um minuto para o término da lição. Honra e glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real a Ele, ministramos o louvor. Como eu amo
consagrar o nosso ser ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te exaltamos, Senhor, pela grandiosidade de podermos mais uma vez estarmos aqui, mas neste momento, Senhor, queremos lembrar-nos juntos daqueles que já estiveram neste lugar, daqueles que já participaram desse banquete e daqueles, Senhor, que estão longe agora. Pedimos pela tua misericórdia, do teu Espírito Santo, que foi enviado para convencer, que ele encontre espaço de convencer essas vidas, que elas voltem aos teus braços, que elas ouçam novamente a tua voz e que decidam voltar a consagrar a sua vida ao Senhor. E nós queremos fazer isso também nesta manhã. Consagramos o nosso ser ao Senhor. Te pedimos que nos purifique todo o nosso ser, para que a nossa vida seja luz àqueles que ainda não conhecem a Ti, e também seja uma ponte para aqueles que vão tomar a decisão de retornar. Por favor, Senhor, continue conosco nesta segunda hora. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.